E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia que está sacudindo os bastidores do futebol brasileiro chegou como um verdadeiro terremoto no cenário esportivo nacional. A CBF teria decidido devolver os pontos ao Vasco da Gama, e a repercussão foi imediata. Fontes próximas à entidade afirmam que a decisão partiu após uma longa reavaliação de um processo cheio de controvérsias, que vinha se arrastando há semanas e mobilizando torcedores, dirigentes e até políticos ligados ao clube. A devolução dos pontos teria sido resultado de um parecer jurídico interno, revisado após a apresentação de novos documentos que colocaram em dúvida a interpretação inicial do caso. Nos corredores de São Januário, o clima é de euforia contida, misturada com uma sensação de justiça tardia. A diretoria cruzmaltina, que vinha pressionando nos bastidores, teria finalmente conseguido convencer o comitê técnico de que o erro prejudicou o time diretamente na tabela. Nas redes sociais, a torcida explodiu em comemorações, com memes, vídeos e mensagens que misturavam alívio e provocação aos rivais. É aquele tipo de reviravolta que muda o rumo de uma competição inteira, reacende o moral do elenco e, claro, reacende também as polêmicas que nunca faltam quando o nome Vasco aparece ligado a decisões da CBF. Mas o que realmente chamou a atenção foi o modo como tudo aconteceu. A devolução dos pontos não veio por meio de um comunicado frio ou um simples ofício publicado no site oficial da Confederação. Pelo contrário, o rumor começou a se espalhar por meio de jornalistas próximos ao alto escalão da entidade, que começaram a soltar pequenas informações em grupos de bastidores e programas esportivos. Aos poucos, o assunto ganhou corpo e, quando os documentos internos começaram a circular entre advogados e dirigentes, o cenário se tornou irreversível. A pressão política dentro da CBF cresceu de forma silenciosa, especialmente por parte de representantes de clubes que defendiam maior transparência nas decisões. O Vasco, segundo pessoas ligadas ao departamento jurídico, apresentou um recurso extremamente bem elaborado, com base em artigos do regulamento que apontavam inconsistências na decisão anterior. A narrativa de injustiça ganhou força, impulsionada por ex-jogadores e comentaristas que tomaram partido do clube carioca. Assim, o que era um simples rumor ganhou contornos de inevitabilidade, e o retorno dos pontos se transformou em uma espécie de vitória simbólica contra a burocracia e as decisões técnicas que, muitas vezes, parecem favorecer uns e punir outros. Dentro de campo, o impacto é gigantesco. Com os pontos devolvidos, o Vasco dá um salto significativo na tabela, alterando completamente o equilíbrio do campeonato. Equipes que antes se sentiam confortáveis agora começam a repensar suas estratégias, e técnicos que já calculavam metas modestas passam a ver o time cruzmaltino como um competidor direto. A atmosfera nos treinos mudou radicalmente, jogadores mais motivados, comissão técnica energizada e uma torcida que voltou a acreditar. Nos bastidores, comenta-se que até o vestiário ganhou um novo ar, com lideranças internas reforçando o discurso de superação e justiça. Para o torcedor, a sensação é de que o clube ressuscitou dentro do campeonato, retomando uma trajetória que parecia comprometida. Já para os rivais, o assunto é tratado com cautela e, em alguns casos, com indignação. Há quem veja a decisão da CBF como um perigoso precedente, capaz de abrir espaço para outras contestações futuras. Mas, convenhamos, o futebol brasileiro sempre foi terreno fértil para viradas improváveis e bastidores fervendo. E dessa vez, o Vasco está no centro de mais uma dessas histórias que parecem saídas de um roteiro cinematográfico. Nos bastidores da CBF, ninguém quer falar oficialmente sobre o caso, mas as movimentações indicam que houve sim uma reavaliação interna após pressão não apenas do Vasco, mas também de representantes de outros clubes que pediam coerência nos julgamentos. O clima no prédio da entidade é de cautela, com portas fechadas e telefonemas que não são atendidos. Enquanto isso, comentaristas tentam entender o impacto jurídico da medida e até que ponto ela pode gerar novos desdobramentos. O que se sabe é que a devolução de pontos mexe diretamente com o equilíbrio esportivo da competição e coloca em xeque a credibilidade das decisões anteriores.
Alguns dirigentes, em off, teriam admitido que o episódio revela uma fragilidade nos processos de julgamento, que precisam ser revistos para evitar novos escândalos. Mas o fato é que a reviravolta reacendeu uma chama dentro do futebol brasileiro, a ideia de que tudo pode mudar de um dia para o outro, que a mesa de julgamento pode ser tão decisiva quanto o campo, e que, no fim, o peso político de um clube ainda é capaz de dobrar as regras quando a pressão se torna grande demais. A torcida vascaína, claro, está em êxtase. Nas ruas, nos bares e nas redes sociais, o sentimento é de vitória histórica. Muitos tratam a decisão como um símbolo de resistência, um reconhecimento tardio de que o clube vinha sendo prejudicado. Vídeos de torcedores emocionados se multiplicam, e as músicas de arquibancada voltaram a ecoar com mais força. O casaca parece ter voltado ao peito de cada vascaíno, com um orgulho renovado. Há quem diga que essa virada de bastidor pode ser o combustível que faltava para impulsionar o time em campo. Outros preferem manter os pés no chão e lembrar que o campeonato ainda é longo e cheio de armadilhas. Mas o que ninguém pode negar é que a atmosfera mudou completamente. O Vasco, que vinha sendo tratado com desconfiança e críticas, agora é visto como símbolo de superação. E se tem uma coisa que o torcedor vascaíno sabe fazer bem é transformar adversidades em motivação. Essa sensação de voltamos é quase palpável, um sentimento coletivo que transcende o resultado esportivo e invade o imaginário de quem acompanha o futebol brasileiro há décadas. E enquanto a festa toma conta de São Januário, em outros clubes o clima é bem diferente. Dirigentes rivais estão inconformados com o que chamam de decisão política, e já há movimentações nos bastidores para que a medida seja revista ou pelo menos explicada publicamente. Alguns clubes pretendem solicitar à CBF o acesso integral ao processo, alegando falta de transparência e possível quebra de isonomia. Fontes internas dizem que até mesmo patrocinadores demonstraram preocupação, temendo que a credibilidade da competição seja afetada por decisões dessa natureza. O fato é que o ambiente de tensão se instalou, e ninguém sabe ao certo qual será o próximo capítulo dessa novela. Há quem diga que novos protestos podem ser protocolados, e que a guerra jurídica está longe de acabar. O futebol brasileiro, mais uma vez, se vê mergulhado em um turbilhão de emoções, debates e teorias. Mas uma coisa é certa, o Vasco saiu fortalecido, não apenas na tabela, mas também no discurso, na imagem e no coração de seus torcedores, que agora respiram aliviados e prontos para sonhar mais alto. Se tem algo que o torcedor brasileiro aprendeu ao longo dos anos é que o futebol por aqui vai muito além das 4 linhas. O episódio da devolução de pontos ao Vasco é a mais nova prova disso. A sensação é de que estamos diante de um daqueles capítulos que entram para a história, não só pela importância esportiva, mas também pela carga emocional e simbólica que carrega. A imprensa esportiva tenta acompanhar o ritmo frenético das informações, com jornalistas sendo bombardeados por mensagens, áudios e prints que circulam nos grupos de bastidores. Cada nova atualização é recebida como uma bomba, alimentando o rumor de que há muito mais por trás dessa decisão do que se imagina. Alguns comentaristas mais experientes chegam a dizer que a devolução de pontos ao Vasco é o reflexo de uma briga interna dentro da própria CBF, uma disputa de poder entre departamentos e figuras influentes. Outros acreditam que a pressão popular e a força da torcida tiveram papel determinante, mostrando que, no futebol brasileiro, o clamor das arquibancadas ainda ecoa forte nas salas onde as decisões são tomadas. Enquanto isso, o Vasco vive um momento de renascimento. O clima dentro do clube é de pura reconstrução emocional. Jogadores que pareciam abatidos agora demonstram confiança e união. A comissão técnica, que vinha enfrentando cobranças intensas, ganhou respaldo e tranquilidade para trabalhar. A torcida, que nunca abandonou o time, volta a se conectar de forma apaixonada. É como se o clube tivesse ganhado um novo fôlego, uma nova narrativa de esperança e revanche. E isso é poderoso. O futebol é movido por histórias, e o Vasco, com sua tradição de lutas e superações, sabe bem o peso de ser protagonista de uma virada dessas. Mesmo sem bola rolando, o sentimento é de vitória. Os muros de São Januário foram novamente pintados, bandeiras voltaram a tremular, e o nome do clube voltou a ser mencionado com respeito nas mesas redondas. Essa mudança de percepção é quase tão importante quanto qualquer ponto conquistado. Afinal,
no futebol, moral também conta. E o Vasco, por ora, parece ter recuperado a sua, com direito a aplausos e lágrimas de emoção. Mas nem tudo é festa. Entre os clubes que se sentiram prejudicados, o clima é de pura insatisfação. Há relatos de reuniões emergenciais entre dirigentes e advogados buscando caminhos para questionar a decisão. O argumento central é o mesmo: se o Vasco teve os pontos devolvidos, por que outros clubes, em situações semelhantes no passado, não tiveram o mesmo tratamento? Esse debate reacende uma discussão antiga sobre a coerência e a transparência das decisões no futebol brasileiro. A CBF, pressionada, tenta manter silêncio institucional, mas já se sabe que há desconforto interno. Alguns conselheiros temem que a repercussão negativa abale a imagem da entidade em um momento delicado, em que a credibilidade das competições nacionais vem sendo duramente cobrada por torcedores e imprensa. E se há uma coisa que o torcedor brasileiro aprendeu a desconfiar, é de decisões que acontecem longe dos gramados. Por mais que o Vasco celebre, a sombra da controvérsia ainda paira sobre o episódio. E essa mistura de euforia e desconfiança é o tempero perfeito para o caos tão característico do nosso futebol. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Entre os torcedores, o debate se espalhou como fogo em palha seca. Nos programas esportivos, nas mesas de bar e até nos grupos de família, todo mundo tem uma opinião sobre o assunto. Há quem defenda que a justiça foi feita e que o Vasco foi vítima de um erro crasso, e há quem veja tudo como um jogo de influência e bastidores. O certo é que o tema dominou a conversa nacional. A torcida vascaína, por sua vez, não quer saber de críticas, enxerga a devolução de pontos como símbolo máximo de resistência e fé no clube. A mobilização foi tamanha que até ex-jogadores e ídolos históricos se manifestaram, celebrando a notícia como uma vitória moral. Já os rivais, especialmente aqueles que perderam posições na tabela, tratam o assunto com ironia e revolta. O clima é de provocação mútua, típico do futebol brasileiro. E nesse turbilhão de emoções, o Vasco volta a ocupar o centro das atenções, mostrando que, independentemente de resultados, o clube tem um poder de mobilização que poucos conseguem igualar. É a alma cruz-maltina pulsando com força, relembrando ao país inteiro que o Vasco nunca se entrega. O episódio também expõe uma face sensível do futebol brasileiro, a fragilidade das instituições que o regem. Cada nova decisão polêmica coloca a CBF sob holofotes e levanta dúvidas sobre seus critérios. A devolução de pontos ao Vasco se tornou símbolo dessa dualidade. De um lado, a busca por justiça esportiva, de outro, o temor de ingerência e favoritismo. Especialistas em direito desportivo já começaram a debater publicamente os efeitos jurídicos do caso, apontando brechas e lacunas no regulamento. Para o torcedor comum, tudo isso parece distante, mas o impacto é direto, afinal, o campeonato muda, as chances se alteram e a confiança na lisura das competições é colocada à prova. O futebol brasileiro, com sua paixão intensa e estrutura complexa, vive um momento em que decisões administrativas valem tanto quanto os gols. E talvez esse seja o maior desafio, devolver não apenas pontos a um clube, mas credibilidade a um sistema que há muito tempo parece precisar de uma revisão profunda. No meio de tudo isso, o Vasco surge como protagonista involuntário de uma história que ainda promete muitos capítulos. Enquanto o país debate, o Vasco segue seu caminho, agora com um brilho renovado nos olhos e uma confiança que parecia esquecida. A devolução dos pontos não é apenas uma questão de números, é uma virada emocional, simbólica e histórica. É como se o clube tivesse reencontrado sua identidade, relembrado ao futebol brasileiro o tamanho da sua camisa e o peso da sua tradição. Os torcedores voltaram a sonhar, os jogadores voltaram a sorrir e o técnico voltou a ser aplaudido. É o tipo de momento que só o futebol pode proporcionar, uma mistura de drama, emoção e redenção. E talvez seja por isso que o rumor da CBF devolvendo os pontos ao Vasco tenha tomado proporções tão grandiosas. Porque, no fundo, o torcedor ama esse tipo de história, aquela em que o improvável acontece, o injustiçado se levanta e o gigante desperta. E se há uma coisa que o Vasco mostrou mais uma vez, é que jamais deve ser subestimado. Quando o Clube da Cruz de Malta ressurge,
o Brasil inteiro para olhar, comentar, se emocionar e, principalmente, sentir o verdadeiro poder do futebol. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.